Cuidado com o anjo. Cecília diz para Patrício que está sendo dolorosa essa situação tensa entre eles, e que se ele quisesse, isso não existiria. Patrício diz para Cecília que não quer isso, e que outra pessoa causou essa situação. Cecília fala para Patrício que essa pessoa diz que é sua filha, e o questiona se já pensou por que Malu o trata dessa forma. Patrício diz para Cecília que não é da sua natureza se humilhar, e pergunta quando quer que saia de casa. Malu diz para Candelária que a peça foi melhor do que esperava, e conta que Omar e João Miguel foram assistir a peça. Patrício avisa Cecília que se Malu vier morar com eles, vai embora, e diz que já sabe que já escolheu sua filha. Cecília diz para Patrício que não gostaria de ter que escolher entre as duas pessoas que mais ama, e pede que não lhe abandone, porque talvez Malu nem aceite morar na casa. Patrício diz para Cecília que depois de ir embora, com certeza Malu virá, e avisa que amanhã mesmo vai sair de casa para sempre. Cecília tenta fazer Patrício entender seus sentimentos, mas ele avisa que já está decidido. Estefânia pergunta para Isabela o que acha do plano que teve para destruir Malu, e avisa que, se não fizerem nada, vão ficar na rua. Omar diz para Malu que leu as críticas dos jornalistas e que pensou que ela não iria mais trabalhar no teatro. Malu diz para Omar que só não gostaria de ser tão mal agradecida com o Amador. Omar pergunta para Malu se esse é o único motivo de ainda querer permanecer na cidade. Malu diz para Omar que é só muito agradecida por Amador gastar o seu dinheiro e o seu tempo para lhe transformar em uma artista, e diz que isso mudou a sua vida. Isabela diz para Estefânia que está pensando em outra saída, porque seu plano seria muito arriscado. Estefânia diz para Isabela que não há outro caminho melhor para Malu do que a morte, e que devem se arriscar. Isabela diz para Estefânia que ela tem toda a razão, e que tem que se livrar de Malu. Malu lê as cenas da peça, e diz para Amador que é por isso que as cenas com o revólver impressionam Ana Júlia, por isso está com tanto medo. Amador diz para Malu que são apenas bobagens de Ana Júlia, porque quer seu papel para ela. Cecília vai ver Malu muito angustiada e conta que Patrício está arrumando suas coisas para ir embora de casa. Estefânia diz para Isabela que pode entrar facilmente no teatro, porque é amiga de Amador. Isabela pergunta para Estefânia como vai justificar a sua presença no teatro. Estefânia diz para Isabela que isso é o de menos, e que deve ter alguma forma de chegar ao local onde arrumam as coisas da peça sem que percebam a sua presença. Malu pergunta para Cecília se Patrício é capaz de lhe deixar. Cecília diz para Malu que sim, e conta que Patrício a fez escolher por crueldade. Malu diz para Cecília por que fez isso, se disse que não iria morar naquela casa de nenhum jeito. Cecília diz para Malu que tinha a esperança que ela ou Patrício cedesse, e que deveria ter piedade dela porque agora ficou sozinha. Malu pergunta para Cecília se Patrício não mudaria de opinião nem se ela suplicasse. Cecília conta para Malu que Patrício mudou muito e que é como se alguém estivesse o colocando contra ela. Malu diz para Cecília que teve uma ideia e pede que a leve até Patrício. Ofélia diz para Tininha que pensou em viajar para a casa da sua irmã por alguns dias e pergunta se quer ir junto com ela. Cecília e Malu vão para a mansão e encontram a mala de Patrício pronta. Martílio diz para Cecília que já sabe de quem são as malas e avisa que Patrício está lhe esperando na sala. Martílio pede para Malu sentar e ela avisa que não vai sentar, porque vai ser rápido. Patrício diz para Cecília que não queria ir embora sem se despedir e avisa que vai continuar com as suas obrigações de casados, porque será apenas uma separação de corpos. Nesse instante, Malu entra na sala e Patrício questiona Cecília o que significa isso. Estefânia e Isabela vão ao teatro tentar mostrar para Amador que estão interessadas em assistir a peça. Amador diz para Estefânia que ela tem jeito para atriz e que talvez possa substituir Malu quando ela sair. Malu diz para Patrício não perguntar nada para Cecília e conta que ela mesmo quis vir falar com ele, assim que soube que por sua causa quer deixar a sua casa. Patrício diz para Malu que já moraram juntos, mas não deu certo, e que também não vai aceitar ficar em segundo plano. Malu diz para Patrício que ele sempre teve muita vergonha dela, e que se vier morar na sua casa seria muito incômodo. Patrício diz para Malu que não seria nesse sentido, e conta que quando ela veio morar na sua casa, quando João Miguel a trouxe, ela se atreveu a brigar com ele e a desafiá-lo,
e pergunta como seria agora. Malu diz para Patrício que agora que descobriram que é sua filha e tem uma mãe para lhe defender de todas as maldades que lhe quiseram fazer. Patrício diz para Malu que é por isso que vai embora, porque está sobrando entre as duas. Malu, com lágrimas nos olhos, diz a Patrício que não veio para lhe deixar nervoso, mas que veio para pedir para não ir embora. Isabela fala para Amador que Stefânia lhe disse que vai estrear uma peça com o nome de Morte Silenciosa. Amador diz para Isabela que sim, mas que Malu já avisou que será a sua última peça. Com cinismo, Isabela fala para Amador que com certeza será a última peça de Malu. Patrício diz para Malu que já está decidido a ir, porque não há outra solução. Malu fala para Patrício que sabe que não a ama, mas que a Cecília ele ama muito e que sua mãe vai sofrer demais se ele a deixar. Patrício diz para Malu que Cecília decidiu assim. Malu diz para Patrício que o amor de mãe de Cecília a fez pensar que poderia ficar junto dela depois de tanto tempo que a procurou, e conta que não pensa em morar naquela casa. Malu pede a Patrício que por favor fique com a mãe. Cecília fica arrasada ao ver Malu ir embora e pede a Patrício que chame por ela. Na mansão do San Romão, João Miguel conta para Branca que veio tentando argumentar com Omar e que mesmo ele estando confuso, no fundo acha que ele ainda continua a amando. Branca pergunta para João Miguel se Omar a ama. João Miguel diz para Branca que mesmo não querendo admitir, Omar lhe confessou que amou e odiou com a mesma intensidade uma mulher diabólica chamada Ivete. E ela, com sua bondade e timidez, acaba se tornando totalmente desconhecida. Branca diz para João Miguel que é realmente uma desconhecida. João Miguel diz para Branca que não se pode esquecer um amor que tem raízes tão grandes e pergunta se também é o seu caso. Omar brinca com os leopardos e diz para Cosme que agradece por vir lhe ver, porque assim tem com quem conversar. Cosme diz para Omar que é difícil entender como alguém pode ser duas pessoas. Omar diz para Cosme que realmente é bem difícil de entender e conta que pensa em fazer um teste encontrando Branca sozinha para saber como ela é, nem que seja pela última vez. João Miguel diz para Branca que ele aspirava à perfeição e que seu código moral era muito rigoroso. Por isso, seus impulsos reprimidos de ódio e frustração afetaram psicologicamente a sua personalidade. Branca diz para João Miguel que falando assim parece fácil, mas que sabem que na verdade é muito difícil. João Miguel diz para Branca que os seres humanos são vulneráveis ao erro, mas que o que é importante é sempre estar disposto a corrigi-los. Branca diz para João Miguel que teria que consertar a sua vida inteira. João Miguel promete para Branca ajudá-la, mas avisa que precisa se encontrar. Malu diz para Candelária que seu pensamento está na casa da sua mãe e que não sabe se Patrício já foi embora porque já estava com as malas prontas. Candelária diz para Malu que Patrício é muito duro e arrogante e pergunta se gosta de Cecília. Malu conta para Candelária que desde quando sua mãe a salvou do ataque, descobriu que a amava de verdade e confessa que sente muita pena e muito carinho por ela. Estefânia pergunta para Martílio se tem alguma novidade. Martílio conta para Estefânia que Patrício estava de malas prontas para ir embora e que Malu esteve em casa conversando com os dois, mas não pode saber o que falaram. Estefânia diz para Martílio que lamenta que ela não tenha escutado nada. João Miguel abre as janelas e a porta do quarto de Branca e avisa a ela que de agora em diante vai ficar livre, porque precisa agir sozinha para sua melhora. Branca diz para João Miguel que é autêntica como Branca. João Miguel diz para Branca que ela não é totalmente nenhuma das suas personalidades e lhe aconselha a esquecer o passado de vez para poder amar e se curar. Sozinha no seu quarto, Branca olha para o espelho e diz que João Miguel tem razão e se pergunta como ela era. Balbina avisa Branca que Omar Contreiras está esperando na sala. Israel diz para João Miguel que é muito grato por ter trabalhado para ele enquanto estava estudando. João Miguel diz para Israel que não precisa agradecer e pergunta o que pensa em fazer agora. Israel conta para João Miguel que agora que está trabalhando, pretende se casar com Beck e lhe convida para ser o padrinho do seu casamento. João Miguel diz para Israel que aceita o convite com muita honra. No mesmo instante, Malu aceita o convite de Beck para ser sua madrinha. Beck entrega para Malu o convite de casamento e ela se surpreende ao ler que João Miguel vai ser o padrinho. Omar diz para Branca que João Miguel explicou o seu caso, mas confessa que não conseguiu entender. Branca diz para Omar que é normal não entender, porque ela e a mulher com que se relacionou são totalmente diferentes. Omar diz para Branca que há muitas diferenças entre elas, tanto na sua aparência como na moral,
e conta que é estranho saber que entre eles houve tanta paixão e agora não há mais nada. Branca pergunta para Omar o que veio fazer. Omar diz para Branca que veio se convencer e pergunta se não quer fazer o mesmo. Branca diz para Omar que não deveria se submeter a testes, já que está apaixonado por Malu e vão se casar. Omar diz para Branca que é normal ter suas dúvidas, já que ela desempenhou um papel muito importante na sua vida. Branca diz para Omar que essa mulher não é ela, mas sim Ivete. Omar pergunta para Branca se não existe nada de Ivete nela e avisa que quer se convencer que Ivete não existe. Bruninha mostra para Clemência e Olga o vestido que pensou para o casamento. Clemência diz para Bruninha que não precisa economizar no vestido e que se quiser pode fazê-lo. Bruninha diz para Clemência que aceita e comunica que a data do casamento já está decidida. Omar conta para Malu que João Miguel descobriu seu passado com Ivete e que agora pode entender tudo, porque ele explicou a doença de Branca. Malu pergunta para Omar se agora que sabe a verdade, ela mudou seus sentimentos. Estefânia pergunta para Patrício por que queria ir embora de casa. Patrício diz para Estefânia que se sentiu obrigado a ir embora por causa de uma atitude de Cecília, mas que por enquanto não vai embora. Estefânia pergunta para Patrício se Malu tem a ver com essa decisão. Patrício diz para Estefânia que tem a ver em partes e pede que não fale mais mal de Malu. Sozinha, Estefânia pensa que Malu já conquistou o coração de Patrício e diz que lamenta por ele, mas em breve não vai ouvir nem bem nem mal de Malu. Omar diz para Malu que seus sentimentos não mudaram nada e conta que tirou um peso das costas. Malu conta para Omar que vai ser a madrinha do casamento de Israel e Beck e que João Miguel vai ser o padrinho. Omar tem um ataque de ciúmes e diz para Malu que a proíbe de ir no casamento de Israel e Beck.